Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Alessandra, professora de matemática e geometria. Nós vamos aí continuar os nossos conteúdos, né? A partir agora do livro 3, que é Sequências e Igualdades. Nós vamos ver a unidade 9, tá bom, pessoal? Então vamos lá, virando aqui o livrinho na página 2, Sequências e Igualdades. Vamos aqui para a próxima página. Primeiros passos. As crianças estão organizadas em fila para entrar na sala de aula. Observe a imagem e responda. Qual é a regra de formar dessa fila? Então, se a gente olhar aqui, pessoal, o que seria a nossa regra? Observando ela, a gente pode ver que a regra é um indivíduo atrás do outro, né? Então, essa seria a regra dela. Se organizar sua turma seguindo a mesma regra de formação da fila apresentada na imagem, você ficaria mais para frente, no meio ou no final da fila. Além de estar em ordem, se a gente reparar, essa menininha aqui ela é mais baixa que esse menininho, que é mais baixo que essa menininha, e assim por diante. Então, a gente está tendo uma fila de escadinha, né? Do menor para o maior. Então, se a gente fosse organizar uma fila com a turma de vocês pensam aí em casa, você ficaria mais na frente, mais no meio ou mais no final dessa fila? E tudo isso vai depender, de acordo com essa regra que ele colocou nesse nosso exercício, da altura da pessoa, né? Vamos continuar. Então, vamos lá para a página 4. Sequência. É muito comum a gente utilizar sequências para organizar as coisas no nosso dia a dia. Sequência é o que? É um conjunto ou um grupo de elementos, né? Que a gente vai determinar uma ordem para organizar isso. Então, exemplo, o calendário. O nosso calendário, ele apresenta uma sequência, pessoal. Que sequência seria essa? A sequência dele é a sequência representada por meses. E cada mês tem uma sequência também, que é a representação do dia, né? 1, 2, 3 e assim por diante. Então, o nosso calendário, ele é uma sequência. Ele apresenta a sequência de meses e de dias de acordo com cada mês. Outra sequência, uma lista de chamada. Normalmente, uma lista de chamada a gente organiza em ordem alfabética, né? Da ordem A, B, C, D e assim por diante. Então, a gente tem uma organização também sequencial para uma lista de chamada. Outro exemplo, as notas musicais de uma música, elas formam uma sequência. Depende da nota para executar um determinado som que ele colocou ali, certo? Essas são algumas situações que a gente pode observar de sequência. Outro exemplo, a sequência 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e assim por diante. Se a gente reparar, isso é o quê? Uma sequência de números ímpares, certo? Porque está pulando os números que são pares, né? Então, tá 1, 3, 5, 7 e assim por diante. E a gente está adicionando 2 unidades para encontrar o próximo número. Então, aqui, 1 mais 2 vira 3. 3 mais 2 vira 5. 5 mais 2 vira 7. E assim por diante. A sequência, ela é crescente. Por quê? Porque ela está variando, né? Está pegando um número menor e indo para um número maior de 2 em 2 unidades. Outro exemplo, uma sequência 540, 490, 440, 390, 340, 290, 240. É uma sequência com 7 elementos, ou seja, ela é uma sequência que tem fim, porque ela determinou um fim. Diferente dessa aqui que é infinita, porque ela representou aqui, infinita, tem 3 pontinhos, Então, quer dizer que ela vai continuar. Essa aqui é uma sequência finita. Por quê? Porque ela tem 7 termos. Ela tem fim. Ela começa pelo número 540 e vai reduzindo até chegar no 240. De que jeito que ele reduziu? Ele pegou 540
tirou 490. Se a gente for fazer a subtração, ó, vai ficar 0. Não tem como tirar 9 de 4. Eu pego emprestado, aqui vira 4, aqui vira 14. 14, tiro 9, dá 5. 4 menos 4, 0. Então, ela vai fazer uma redução, né? Vai diminuir de 50 em 50 unidades. Ó, 540 menos 50, 590, 490. 490 menos 50, 440. E assim por diante. Ó, aqui na página 4 ainda, ó, para vocês descobrirem a regra para completar essa afirmação. Então, vamos lá. Vou ajudar vocês nessa primeira, ó. 3, 7, 11, 15. Para descobrir a regra, a gente vai pegar esse número aqui que vem o segundo número e tirar o primeiro. Se a gente fizer 7 menos 3, vai dar 4. Ó, vamos lá testar com outro. 11, tiro 7. Dá 4. Então, ó, qual que é o nosso padrãozinho? É o número 4. Então, vou fazer aqui, ó, 15. 15 mais 4 vai dar 19. E assim por diante. Aí vocês vão escrever aqui, ó. A sequência tem os elementos que vocês vão contar aqui, a quantidade de elementos. Ela começa do número 3, né? E aí ela vai até o número, vocês vão escrever. E ele está adicionando de quanto em quantas unidades? A gente já fez a continha. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui na letra B. Vai afirmar aqui se ela está crescendo ou decrescendo. E na letra B, a mesma coisa. Descobrir qual que é a nossa proporção dessa sequência. Falar o primeiro número e o último número. E se ela está crescendo ou decrescendo. Se ela está aumentando ou se ela está diminuindo o número. Vamos continuar. Vocês preencham aquela ali para a gente fazer correção, hein? Vamos lá. Página seguinte, aí a página 5. Aprofundando a análise da sequência. Veja a seguinte situação. Situação 1. Observe a sequência a seguir e identifique a regularidade e complete a sequência dos números. Regularidade é a ordem, o padrão que ela está sendo adotada ali para fazer esse crescimento. Então, vamos lá. 0 foi para 2. 2 foi para 4. Ó, peraí. 2, 3, 4. 4, 5, 6. 6, 7, 8. Então, está aumentando o quê? De 2 e 2. Então, a nossa regularidade nesse exercício vai ser o quê? A gente sabe que os números aumentam de 2 em 2. Então, essa é a nossa regularidade. Quais seriam os 3 próximos números dessa sequência? Então, 8 mais 2. Então, lá, ó, 8 mais 2, a gente sabe que vai dar 10. Mais 2, a gente sabe que vai dar 12. Mais 2, a gente sabe que vai dar 14. Mais 2, a gente sabe que vai dar 16, certo? E quais seriam os 3 próximos números dessa sequência? Então, próximo, depois desse número aqui, ó. Então, depois do 16, viria quem? 16 mais 2, 18. 18. Mais 2, 20. Mais 2, 22. Então, depois desses números, a gente teria esse aumento, certo? Vamos lá, continuando. Os números 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22 são múltiplos de 2. Então, o que é isso? A gente diz que um número ele é múltiplo de outro quando esse número resulta da multiplicação de um número natural
por todos os outros números naturais. Exemplo. Acima, os múltiplos são resultados da multiplicação entre os números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O número 2 por 2. Então, se a gente fazer 0 vezes 2, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E assim por diante. Também a gente pode dizer que o resultado da tabuada do 2 são os múltiplos de 2. Então, vamos lá. Ó, se eu multiplico 2 por 0, dá 0. 2 por 1, dá 2. 2 por 2, 4. E assim por diante, olha lá, ó. 2 por 9, 18. 2 por 10, 20. 2 por 15, 30. Certo? Então, a gente viu que essa sequência, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22, é composto por múltiplos do número 2. E esses números são divisíveis por 2. Se eu pegar 10 e dividir por 2, eu vou achar 5, né? Então, 2 é um divisor dessa sequência. Então, a gente diz que um número é divisível por outro quando a divisão for exata, ou seja, quando o nosso resto for igual a 0. Outra maneira de definir os múltiplos, a gente pode dizer que o número é múltiplo de outro quando o resto da divisão dele for 0. Então, se eu dividir 0 por 2, dá 0. Se eu dividir 2 por 2, dá 1 e o resto é 0. Se eu dividir 4 por 2, dá 2 e o resto é 0. Se eu dividir 22 por 2, dá 11 e o resto é 0. Então, são divisões exatas onde o nosso resto é 0. Apesar da sequência ser divisível por 2, como ela é crescente, dizemos apenas que ela é formada pelos múltiplos de 2. Para obter uma sequência de múltiplos de um número natural, sem iniciarmos a multiplicação por 0. O número 0, gente, multiplicado por qualquer número que seja natural, com exceção dele mesmo, vai dar 0. Qualquer número vezes 0 dá 0. O 0 representa o nada. Então, se eu vou multiplicar um número por nada, ainda continuo tendo nada. Vamos lá. Escreva no caderno os 10 primeiros termos da sequência dos múltiplos dos números a seguir. Então, eu vou fazer com vocês esse primeiro aqui, ó. Múltiplos do número 3. Múltiplos do número 3. Vamos lá, ó. O 0, ele é divisível por 3, né? O 3, o 6, o 9. É só a gente ir contando de 3 em 3. O 12, o 15, o 18, o 21, o 24 e o número 27. Como ele pediu os 10 primeiros, a gente só vai colocar 10 termos. Se ele pedisse mais, a gente ia continuar aumentando de 3 em 3. A mesma coisa vocês vão fazer para múltiplos de 5, múltiplos de 6 e de 7. Vai aumentar de acordo com a ordem do número que ele está usando, tá bom? Vamos lá. É verdade? Vamos lá. Os resultados da tabuada de um número são iguais aos múltiplos deste número? A gente já viu que sim, né? É verdade, pois a gente sabe que para formar a tabuada do número 2, por exemplo, a gente precisa multiplicar qualquer número natural por 2. E o mesmo acontece com os múltiplos, né? A gente basta que multiplique qualquer número natural por 2 e aí a gente vai continuar obtendo os múltiplos dele. A mesma coisa com 3. Se eu multiplicar por 3, eu vou obter os múltiplos dele. Se eu multiplicar por 4, eu vou ter os múltiplos de 4. E assim por diante. Então, sim, é verdadeiro. Depende do número que eu estou usando ali. E eu vou multiplicar por ele. Para fazer o crescimento desse número. Igual a gente fez aqui com o número 3. Página 7, então. Agora veja outra situação. Situação 2.
A professora Jujuca apresentou uma sequência e pediu aos alunos que completassem com os números que estavam faltando. Analise a sequência que ele deu aqui. 8, 13, 18. Ele quer saber o próximo número. A professora mostrou outra maneira de analisar essa sequência. Veja, ela fez a operação de divisão. Ó, o menininho afirmou ali, ó, essa sequência é crescente e já descobri a regra. Os números aumentam de 5 em 5. Como que ele descobriu essa regra, pessoal? Ele pegou o número 13, que é o segundo termo da sequência, e tirou 8. Se a gente fizer 13 menos 8, eu vou achar 5. Se a gente fizer 18 menos 13, eu vou achar 5. Então, ele está aumentando de 5 em 5 unidades. Aí, a professora foi mostrar para ele que a sequência ela é obtida do número de aumentos de 5 em 5. E observa que ao dividir os números por 5, ele sempre vai ter o mesmo resto, que no caso é o número 3. Aí ele mandou aqui, ó. Ao resolver as divisões, notamos que essa sequência não é divisível por 5. Se a gente dividir 8 por 5, vai dar uma vez e vai sobrar resto 3. Se dividir 13 por 5, vai dar 10 e sobrar resto 3 e assim por diante. Como a sequência é crescente, podemos dizer que é formada pelos múltiplos de 5 mais 3. Então, 5 mais o valor 3. Colocando aqui só na ordem, ó, 18. Quem vem depois? Mais 5, né? 23. Mais 5, 28. Mais 5, 33. Mais 5, 38. Situação 3. A professora passou outra sequência para ser analisada e complete os quadros a seguir. Ó, pegou 103 e dividiu por 6. Achou 17, resto 1. Então, o que está acontecendo aqui nesse nosso exercício? Ao dividir por 6, nós vamos ter uma sequência por 6, mais esse resto 1 que sobrou em todas elas. Então, o que a gente tem que fazer? Para achar o próximo número, é só a gente pegar 103 menos 6, dá 97. Aí, fazer 97 menos 6, dá 91. 91 menos 6, que aí dá 85. E as outras ele já completou, né? Então, a ordem dessa sequência, ela é decrescente, porque ela está vindo do maior para o menor, e ela está diminuindo de 6 em 6. Se a gente fizer a divisão, a gente vai encontrar ali os restos 1. Então, divisível por 6 mais 1. Pessoal, para agora, vocês farão aí para mim a parte do jogo rápido, que está na página 8. E aí, assim que vocês terminarem de resolver, vocês pausam o vídeo aí para dar sequência aqui depois com a próxima página, que nós vamos depois para a página 9, tá bom? Na página 9, a gente vai ver a parte de igualdades. Então, vamos lá. Em muitos momentos, nos deparamos com situações que envolvem igualdades. Vamos analisar algumas situações a seguir. O que é igualdade, gente? É quando a gente tem o mesmo valor, a mesma quantidade, quer dizer que elas são equivalentes. Então, é representado pelo símbolo de igual, né? Que é esse símbolozinho aqui, ó, que a gente usa. Vamos lá, situação 1. Amanda e Júlio são irmãos gêmeos e vão receber sua primeira remesada. Cada um vai ganhar R$50. Veja as cédulas. Amanda ganhou 2 notas de 20 e uma de 10. Júlio ganhou uma de 20, 2 de 10 e 2 de 5. Como as crianças receberão o mesmo valor da mesada, a gente pode representar a situação como 20 mais 20 mais 10, que vai ser igual a 20 mais 10 mais 10 mais 5 mais 5. A gente nota que os irmãos vão receber cédulas, né, notas diferentes. Porém, quando a gente faz a soma, ó, 20 mais 20, 40 mais 10, 50. E a somando a do Júlio, 20 mais 10, 30,
mais 10, 40, mais 5, 45, mais 5, 50. Mesmo que sejam notas diferentes, a gente consegue ver que os dois recebem a mesma quantia. Então, a gente chama igualdade o primeiro membro, o número que está antes do sinal de igual, e segundo membro, o número que está depois do sinal de igualdade, certo? Agora, galerinha, vocês vão pegar aqui para mim, ó, na página seguinte e resolver ela na página 10. Vocês vão representar essas cédulazinhas aqui, ó, fazendo operações, né? Operações de mais, de formas diferentes que a gente possa utilizar ela, certo? E preencher para a nossa aula. Continuando aqui, ó, situação 2. Após receber a mesada de R$50, Amanda e Júlio foram ao parque da cidade, levaram o dinheiro e ganharam. Amanda usou R$10 para comprar uma pipoca e uma água e Júlio comprou um sorvete e gastou R$5. Depois comprou outro sorvete e gastou R$5 de novo. Então, ao todo, 10. Eu sou mesário. Quanto ficou? Quem ficou com mais dinheiro ao ir do parque? Então, vamos lá. A Amanda gastou 10 comprando ali a pipoca e a água. Então, de 50, ela tirou 10, né? Então, 20 mais 20 mais 10, menos 10, que foi o que ela tirou. Da mesma forma, o irmão dela, o Júlio, gastou 5 no sorvete e depois gastou 5 de novo. Então, gastou 10 no sorvete. Então, 20 mais 10 mais 10 mais 5 mais 5, menos 10. Se a gente tirar 10 da Amanda e tirar 10 do Júlio, os dois vão ficar com R$40. Então, os dois vão ter a mesma quantia porque eles gastaram a mesma quantia. Então, uma igualdade, quando a gente subtrai o valor de um dos lados, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado da igualdade, certo? Então, durante os meses, os irmãos não gastaram dinheiro que havia sobrado no outro mês. Então, cada um recebeu uma nota de 50 de mesada. Então, os irmãos ainda possuem a mesma quantidade de dinheiro. Ó, cada um deles tinha 40. Ganharam 50 de novo. Então, 40 mais 50 dá 90. A Amanda ficou com 90. 40 mais 50 deu 90. Então, os dois ficaram com a mesma quantidade? Ficaram, porque como eles não tinham gastado, tinham o mesmo valor, ao ganhar esses R$50, aumentou o dinheiro deles e cada um ficou com 90. Então, igualdade, ao adicionar o mesmo valor dos dois lados, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou manter a nossa igualdade. Para essa aula agora, pessoal, vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, ó. A Tieta colocou ele, tem aí na apostila. E assim que vocês terminarem de fazer a leitura, vocês vão responder aqui, ó, a página 13, de acordo com esse texto, certinho? Em seguida, para o nosso segundo horário, vocês farão aí, ó, os exercícios da página 14 e 15, certo? Página 14 e 15. E aí os demais exercícios aqui a gente deixa para a próxima aula, tá bom? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.